Desde os primórdios do tempo, muito antes do primeiro ser humano respirar, uma guerra secreta se formava nos céus, tá? Não era uma guerra feita de espadas comuns, mas de vontades, luz e trevas, orgulho e submissão. Os anjos, criaturas feitas de fogo e luz, imponentes, belos, indescritíveis, foram criados para servir, proteger e adorar o Criador. Mas entre eles, um ser se destacou, o mais radiante, o mais belo e também o mais sábio. Seu nome era como música entre as hostes celestiais. Lúcifer, o portador da luz. Mas onde há perfeição, também pode nascer a semente do orgulho. Quando a humanidade foi criada, pequena e frágil, mas portadora de uma chama única, a alma imortal, algo dentro de Lúcifer se rompeu. Por que criaturas tão frágeis receberiam um presente que nem os anjos possuíam? Por que eles deveriam se curvar diante do barro moldado? Bom, assim começou a primeira conspiração, a rebelião. Um terço dos anjos se juntou a Lúcifer. Eles não queriam mais servir, eles queriam reinar. Não desejavam mais obedecer, mas comandar. E a promessa era sedutora. Se seguirem comigo, governaremos não apenas o céu, mas também a terra. Seremos como deuses. A batalha que se seguiu abalou as fundações da criação. Estrelas se apagaram, portais foram selados e os céus tremeram. A vitória foi de Deus. Os rebeldes foram lançados para baixo, expulsos da glória e condenados a vagar pelas trevas. Mas antes de cair, eles juraram vingança. Não poderiam dominar o céu, então corromperiam a terra. Se não poderiam destruir Deus, destruiriam a sua criação mais amada, a humanidade. E assim começou uma guerra secreta que atravessa eras. Uma guerra de símbolos secretos, pactos e sangue. Uma guerra que nas sombras moldou impérios, religiões, sociedades e revoluções. Hoje, muitos chamam seus nomes, representantes humanos, de Illuminati, mas o que poucos sabem é que essa ordem não nasceu na Baviera no século XVIII. Ela nasceu nas estrelas, na chama da rebelião, quando os primeiros anjos caídos escolheram desafiar a ordem divina. Prepare-se, porque essa é a história da rebelião dos anjos, de seus planos macabros, é claro, e de como eles ainda influenciam a humanidade, preparando um mundo para um desfecho terrível. E a pergunta que fica é: será que você também já caiu em sua influência, sem perceber? Bom, esse é o vídeo de hoje, então se você não é inscrito, já se inscreva, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, ajuda o narrador a bater os 5.000 inscritos, e agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, para compreender os Illuminati e seu domínio oculto sobre a humanidade, precisamos voltar ao princípio de tudo, tá? Antes de Babilônia, antes de Egito, antes de Adão e Eva caminharem no jardim, houve um momento decisivo no céu. Era a época em que as hostes angelicais louvavam continuamente ao Criador. Multidões incontáveis de anjos, cada um com suas funções, poderes e formas diversas. Eles executavam a vontade divina. Alguns eram mensageiros, outros guerreiros, alguns zelavam pelas ordens, e outros também tinham as suas vocações. Alguns eram mensageiros, outros guerreiros, outros cuidavam dos segredos da criação e por aí vai. E entre todos, havia um ser que se destacava, tá? Seu brilho era como a luz da manhã, sua voz soava como 1000 instrumentos em harmonia. Seu esplendor refletia a glória do próprio Deus. Esse era Lúcifer, tá? Cujo nome significa portador da luz. Ele era chamado de querubim ungido, estabelecido sobre o trono flamejante de pedras de fogo. A sua função era proteger, guardar, refletir a glória divina. Mas com o tempo, algo se transformou no seu interior, e ele começou a ficar orgulhoso. Bom, pessoal, quando Deus anunciou a criação do homem, tá?
um ser, no caso, feito de pó da terra, mas carregando dentro de si a centelha da eternidade, a ordem divina mudou radicalmente, tá? Os anjos deveriam reconhecer na humanidade uma criação especial, portadora do livre-arbítrio e de algo que nem mesmo eles possuíam: a capacidade de escolher amar ou rejeitar o Criador. Para Lúcifer, aquilo foi algo intolerável. Como poderia ele, um ser feito de fogo e luz, dotado de poder e beleza, se curvar diante do barco, tá? Esse orgulho começou a crescer, a inveja se tornou uma chama, e da chama nasceu uma rebelião. Lúcifer, ele não se levantou sozinho. Ele foi astuto, manipulador e persuasivo. Entre conversas silenciosas, cânticos interrompidos e reuniões secretas, começou a planejar e plantar dúvida entre seus irmãos celestes, tá? Ele dizia: por que devemos servir eternamente? Não temos também poder? Não somos nós também feitos de luz? Por que apenas um governa se poderíamos todos ser deuses? Suas palavras ecoaram como veneno, e um terço dos anjos seguiram ele. Os anjos guerreiros, anjos guardiões e até mesmo alguns dos vigilantes, encarregados de observar a criação da humanidade. A conspiração se formou como uma sombra no coração do paraíso, e isso deu origem à Guerra dos Céus. Quando a rebelião foi declarada, os céus estremeceram. As escrituras falam de Miguel, o príncipe dos exércitos de Deus, se levantando contra Lúcifer e seus seguidores. Não era uma batalha feita de espadas comuns, tá? Mas de poderes incompreensíveis, choques de energias celestes que fariam o universo inteiro tremer. Estrelas se apagaram, constelações mudaram de posição e dimensões até que se colapsaram durante esse conflito. No final, como todos sabem, a vitória foi do Altíssimo. Miguel derrotou o dragão e os anjos rebeldes foram lançados para fora do céu. Mas a queda não foi o fim, tá? Foi apenas o começo de algo muito pior. Ao serem expulsos, os anjos caídos juraram vingança. Se não poderiam mais governar ao lado de Deus, então criariam seu próprio império, um reflexo corrompido do céu. E Lúcifer, agora chamado de Satanás, não buscaria apenas domínio. Seu plano era ainda mais cruel: corromper a humanidade, arrastar os homens para as trevas e destruir dentro deles a imagem do Criador. Assim começou a Guerra Invisível, uma guerra que não se trava apenas em campos de batalha, mas nas ideias, nos desejos e nas tentações. E foi nesse juramento de vingança que nasceu a primeira semente do que milênios mais tarde seria chamado de Illuminati, uma sociedade secreta, herdeira da rebelião original, cujo objetivo não é apenas controlar o mundo, mas prepará-lo para o retorno triunfal de seus mestres sombrios. Os homens seriam suas ferramentas, tá? Peões no tabuleiro de xadrez no caso. Os impérios, no caso, seus instrumentos, e a terra, seu campo de batalha. Bom, vamos entender agora como isso influenciou de fato a humanidade, que muita gente tem essa dúvida. Quando eles foram lançados para fora do céu, os anjos caídos, eles começaram a vagar pelas trevas, tá? Mas logo eles encontraram no homem um alvo muito fácil para a vingança. A humanidade ainda engatinhava nesses conhecimentos. Adão e Eva tinham sido expulsos do Éden, e seus descendentes cresciam em número, se espalhando aí pela terra. Eles eram frágeis, mortais, mas carregavam dentro de si o que nem os anjos possuíam: a imagem e semelhança do Criador. Foi então que parte dos caídos, conhecidos como vigilantes, cerca de 200 anjos por aí, tomou uma decisão que mudaria o destino da humanidade. Bom, segundo o que diz o antigo livro de Enoque, cerca de 200 anjos desceram sobre a terra e escolheram um local para firmar seu juramento: o Monte Hermon, uma imponente montanha entre o que hoje é Israel, Síria e o Líbano, tá? Ficava entre esses três países. Ali, eles selaram um pacto sombrio, juraram uns aos outros que não abandonariam o plano, e que juntos se uniriam às filhas dos homens, tomando-as como esposas, tá? Foi o primeiro pacto oculto, selado não com sangue humano, mas com a própria rebeldia. Bom,
Esses anjos caídos, eles ensinaram à humanidade segredos que eram proibidos até então. Eles ensinaram a magia, encantamentos, abriram portais entre os mundos, revelaram a astrologia, não apenas para observar os céus, mas para manipular as forças cósmicas. Transmitiram a arte da guerra também, ensinando o uso de metais para criar armas mortais. E introduziram a alquimia e cosméticos, tá? Não como simples adornos, mas como ferramentas de sedução e corrupção. O que parecia uma tecnologia avançada nada mais era do que uma forma de envenenar a humanidade, que antes era inocente. Mergulhou, começou a praticar o ocultismo de forma desenfreada, começou a entrar em guerras aí e também se tornou mais sombria. Bom, com isso, da união dos anjos caídos com as mulheres, né, nasceram criaturas híbridas que são os Néfilins, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre eles, tá? Gigantes de tamanho descomunal, que mais também eram extremamente cruéis, tá? Relatos antigos falam que essas criaturas que devoravam tudo ao seu redor, inclusive carne humana, tá? Daí que vem a lenda dos gigantes que devoravam pessoas. Essas criaturas escravizavam aldeias inteiras, que derramavam sangue sem piedade. O negócio era altamente brutal, tá? Esses monstros não eram apenas físicos, eles carregavam dentro de si a essência corrompida dos caídos, e sua existência ameaçava destruir completamente a humanidade. O mundo se tornou um lugar de terror. Homens adoravam anjos caídos como deuses, sacrifícios humanos eram oferecidos para satisfazer sua fome, o sangue corria em altares de pedra, o negócio era muito complicado. Os vigilantes governavam como reis, se alimentando da adoração e do medo. A terra estava tão corrompida de um jeito que o Criador tomou a decisão extrema. A humanidade devia ser purificada e os Néfilins destruídos. A corrupção lavada pelas águas, e assim veio o dilúvio, tá? Essa chuva durante 40 dias e 40 noites, que os oceanos engoliram as terras, né? Montanhas ficaram submersas e cidades inteiras sumiram sobre as águas. Os gigantes foram destruídos e os vigilantes foram aprisionados em abismos sombrios, acorrentados em cavernas de trevas até o dia do julgamento. Mas nem tudo foi apagado, tá? O conhecimento que eles passaram permaneceu. Parte do conhecimento proibido ficou na humanidade. Algumas linhagens guardaram segredos, rituais foram preservados em tábuas, símbolos e tradições ocultas. Essas sementes, plantadas no início da humanidade, seriam transmitidas de geração em geração, ressurgindo em templos, impérios e sociedades secretas. E aqui está o ponto crucial. O que chamamos hoje em dia de Illuminati é a continuação desse legado. Não é apenas uma sociedade de homens, né, ambiciosos que desejarem o poder, mas a herança direta da primeira rebelião contra Deus. As sombras do Monte Hermon ecoam até os dias de hoje, e o pacto feito pelos vigilantes continua vivo, disfarçado em símbolos, rituais e manipulação silenciosa. Enfim, esse foi o início dos Illuminati e toda a sua trajetória até aqui, tá? Eu vou continuar essa história para vocês na segunda parte desse vídeo, então fiquem espertos. Amanhã eu vou estar trazendo essa segunda parte, onde eu conto para vocês a origem de como tudo ficou, tá? Então, se inscreve no canal se não é inscrito, assiste o vídeo até o final, que amanhã tem a continuação dessa história. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.